A libertação dos escravos do Egito, um evento da tradição judaica que serviu como pano de fundo para a Páscoa cristã, né, Valderson? Na verdade, a gente fala em diferenças, mas tem muitas semelhanças entre essas celebrações, né? Muito, Joyce. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Por mais que queiram pensar ao contrário, Jesus Cristo era judeu, então toda a tradição, toda a carga histórica, toda a tradição com T maiúsculo judaica está presente na vida dele, no trabalho dele. Por isso que a tradição da Páscoa é extremamente importante para nós que partilhamos a crença nesse Deus maior. Ô Jaque, quais são os símbolos aí do Pessa? Menina, a gente tem vários símbolos do Pessa, é a festa dos símbolos, né? A primeira coisa que a gente vai falar é da matzá, que é esse pão ázimo que a gente come, que é a bolachinha sem sal, sem nada, que é a farinha e não fermentado, viu, gente? Assista agora A Força do Agro com Joyce Mafezoni. A força do agro, o Brasil que dá certo. Páscoa e Pessa, as semelhanças entre as celebrações festivas para cristãos e judeus. Valderson de Souza, estivemos aqui ontem falando da Sexta-feira Santa, hoje vamos falar da Páscoa. E com mais alegria hoje, minha amiga, porque hoje nós vamos falar de algo que significa libertação. Páscoa é liberdade, Páscoa é vida, é renovação. Então, você vai participar desse programa com a gente e eu tenho certeza que você vai gostar. Nossa parceira querida Jaqueline Passi, especialista em cultura judaica, seja muito bem-vinda, Jaque. Prazer todo meu, obrigada novamente pelo convite, saudade de vocês aí. Antônio Lavim, da Fazenda Alegrias, para falar um pouquinho da produção de cacau, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer de novo estar aqui com vocês. Estamos aqui para falar um pouquinho dessa cultura. Essa cultura tão gostosa, né, saborosa. E Cristiano Santana é diretor executivo de Indicação Geográfica do Sul da Bahia. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado também aí pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente bater esse papo. Tanto os cristãos como os judeus partilham das mesmas raízes na celebração da Páscoa ou Pessa. A libertação dos escravos do Egito, um evento da tradição judaica que serviu como pano de fundo para a Páscoa cristã, né, Valderson? Na verdade, a gente fala em diferenças, mas tem muitas semelhanças entre essas celebrações, né? Muito, Joyce. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Por mais que queiram pensar ao contrário, Jesus Cristo era judeu, então toda a tradição, toda a carga histórica, toda a tradição com T maiúsculo judaica está presente na vida dele, no trabalho dele. Por isso que a tradição da Páscoa é extremamente importante para nós que partilhamos a crença nesse Deus maior. Ô Jaque, quais são os símbolos aí do Pessa? Menina, a gente tem vários símbolos do Pessa, é a festa dos símbolos, né? A primeira coisa que a gente vai falar é da matzá, que é esse pão ázimo que a gente come, que é a bolachinha sem sal, sem nada, que é a farinha e não fermentado, viu, gente? Porque não deu tempo do pessoal fermentar, teve que correr-se embora para a liberdade. Outro símbolo muito importante é o ovo, que simboliza também o luto, né? Simboliza também o círculo da vida. A gente tem, até aqui eu tenho um livro muito importante que é a Agadá, que é esse livro aqui que vai contar a história dessa festa de Pêssar, né? Que é a passagem da libertação do povo judeu. E aí a gente tem aqui outro símbolo muito importante que é o cordeiro, né? Que foi o símbolo de que o povo foi ordenado por Deus a passar nos batentes das portas. Assim o anjo da morte passava por cima da casa que tinha esse símbolo, né? Porque afinal de contas o cordeiro ele era o símbolo de deuses do Egito. E para demonstrar a força que era esse objetivo de quebrar o coração duro do faraó, foi passado então o sangue do batente. E hoje a gente lembra através de um artefato simbólico que é a mezuzá, que a gente coloca sempre na casa de um judeu quando você vai, tem na batente da porta a mezuzá. Outro símbolo importante é o alface, a erva amarga, que vai lembrar também a amargura que o povo passou na época da escravidão, né? Quem gosta de Deus me livre não ter a liberdade de poder ser e fazer o que
gosta de fazer, né? Então, ali a amargura que o povo, cada vez mais que Faraó endurecia o coração dele, mais trabalho ele dava para o povo. E assim ele achava que o povo não ia gerar, né? Porque estaria cansado. E, ao contrário, aconteceu esse milagre, que foi de o povo ser cada vez maior, né? Outro símbolo importante que a gente tem é o carpassa, é a batata ou a cebola, né? Que simboliza, ou um vegetal, você pode pôr um salsão também, né? Que ele simboliza, junto com o sal e a água, que são as lágrimas, né? O choro, o desespero que o povo, as pessoas passavam. Então, se lembra também de colocar a água com sal na mesa. E que mais que a gente tem? O harosset, que é a argamassa, né? Que lembra que, na verdade, é bem gostosa, viu, gente? É feita com nozes de maçã ou tâmaras de vinho. É muito gostoso, o pessoal ama comer isso. E, na verdade, o símbolo dele é mostrar, né, a argamassa que foi usada para construir aquelas pirâmides imensas que se encontram lá no Egito. E, para finalizar, que são 6 símbolos, né, e 7 com a matzá que eu mostrei aqui, é o zroa, que é esse osso que a gente falou, né, que a gente coloca para lembrar. Parece, a gente usa muito a cabeça da galinha, o pescoço da galinha, porque lembra um braço, que está escrito 7 vezes que Deus tirou o povo com braço estendido e mão forte, né? Mão forte e braço estendido. Então, para lembrar esse milagre, né? Que Deus fez o mundo daquela época ouvir, foi tirado assim com muita força e empenho, né, para que o povo pudesse ter a liberdade. Demonstrar que você construir a liberdade em cima, né, se você quer construir um país em cima de escravos, o seu país não prospera. Né? É uma grande lição o Êxodos, né? A Páscoa tem todo esse símbolo, a simbologia religiosa e tal, mas é um momento também de família, de reflexão e de comer chocolate. E o Cristiano, a indicação geográfica do sul da Bahia, e é um importante produtor de cacau, né? Vocês têm ideia de quanto que a Páscoa representa para o setor? É o maior momento de venda, né, de chocolates aí do ano, principalmente para todo o setor, e quando a gente fala também do setor de chocolates com alto teor de cacau, que é o que a indicação geográfica tem essa ação, atividade aí no fornecimento de amêndoas. Então, todo ano, né, os chocolateiros, eles, ao final do ano, né, no último trimestre ou quadrimestre do ano anterior e no início do ano, eles já se preparam para a Páscoa, porque vai ser o momento de vendas em curto período de tempo, né, máximo de vendas aí num período de tempo mais curto. Ô, Antônio, e quanto que vocês produzem aí na Fazenda Alegrias de Cacau? Hoje a gente tem um volume de produção de aproximadamente 40% da nossa safra direcionado para esse mercado de cacau especial, né, que volta exatamente para a busca desse chocolate de alto teor que a gente tem hoje presente no mercado aí. Cada vez mais se fala em teor, né, de cacau, qualidade. Ô, Valdir, assim, qual o simbolismo do coelhinho, da Páscoa, do ovo? Tem tudo a ver com essa época do ano, né, Joyce? Como eu disse, a Páscoa é a primeira grande festa depois do equinócio da primavera para o hemisfério norte, do equinócio de outono para nós aqui do hemisfério sul. E como lá está terminando o inverno, aquele momento de muita neve e tal, é dito pelo pessoal da roça europeia que o primeiro animal que eles enxergam são os coelhos. Então é interessante porque é como se o coelho anunciasse a primavera. E tem também uma tradição cristã que diz que quando o corpo de Jesus foi colocado na tumba escavada na rocha, quando eles levam a pedra, dentro ficou preso um coelhinho. Então, o coelho foi o primeiro ser vivo que viu a transformação de Jesus em Cristo, quer dizer, da transformação desse homem num filho de Deus.
Então é muito interessante porque, ao mesmo tempo que é um símbolo tão da natureza, ele também tem uma mensagem transcendental. E aí o coelho ficou marcado como sendo o quê? Alegria, prosperidade, renovação e principalmente fertilidade. Presta atenção na quantidade de gente que nasce final do ano. Todo mundo é filho da Páscoa. Olha só. Ô, Jaque, você falou também, né, que entre os símbolos do Pêssego tem o ovo. Sem dúvida nenhuma, o ovo ele simboliza o ciclo, né? Ele é o ciclo da vida e também quando a gente está em época de luto, a gente também come o ovo, porque o ovo ele não tem forma de rosto, né? Ele é um rosto sem expressões, né? Então, o ovo ele é um símbolo que faz tanto alusão à vida quanto à passagem para o outro mundo através da morte. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérison da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérison da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. A Força do Agro, hoje falando sobre a Páscoa, o Pêssego. Ô Cristiano, o Brasil já é autossuficiente aí na produção de cacau? Ainda não. O Brasil ele ainda faz importações de cacau para que possa manter o seu parque moageiro. Eu dei uma olhada aqui nos dados da indústria do 2024, né, 2023, então a gente teve aí em 2023 uma produção, uma moagem, na verdade, né, de 250 mil toneladas e no ano passado uma redução de 8 a 9%. Então, toda esse espectro, né, que a gente não consegue produzir
e entregar para a capacidade do Parque Moageiro, que se localiza aqui em Ilhéus, né, em sua maioria, ele é importado, né, um cacau importado da África, e ele vai ser incorporado aí para poder atender o nosso mercado interno, que o Brasil é um dos únicos países do mundo que produz o cacau, né, e tem o mercado consumidor para esse cacau. Geralmente, os países que produzem, eles exportam, né, para outros países que são os consumidores. Já no caso do Brasil, tudo que a gente produz aqui, a gente consome. Isso significa que nós somos bons comedores de chocolate, Mas né? é uma delícia, né, Joyce? Ô, Antônio, o que diferencia o chocolate preto do chocolate branco? É o tipo de cacau que também influencia na qualidade? Na verdade, o chocolate, para ser considerado chocolate, ele tem que ter um teor mínimo de sólidos de cacau, né? E a nossa legislação, salvo engano, ela determina em 25% em sólidos. Então, o chocolate branco, desde que ele seja feito a partir de manteiga de cacau, como sólido, e tenha um percentual que esteja dentro da regra, ele também é chocolate, né? Então, isso é um mito que muitas vezes é visto como o chocolate branco não ser. O mercado do Bean-to-Bar hoje, ele traz muito essa presença. Então, assim, você acha hoje chocolates brancos feitos em alto teores de gordura de cacau e trazendo de fato um chocolate, né? Daí a gente tem os escuros, que anteriormente muito chamados de amargos, né? Que hoje nós qualificamos ele como chocolates intensos, né? Então seriam chocolates que teriam um alto teor de amêndoa e muitas vezes sem nenhum aditivo, como o próprio leite. Então, hoje o mercado ele vem fazendo o mercado nacional nosso vem trazendo uma readaptação e um reconhecimento do que é de fato um chocolate bacana, de qualidade, que traz todos os benefícios diretamente da amêndoa, que é exatamente esse crescimento do mercado do chocolate Bean-to-Bar, que vem trazendo tanto do branco, dos ao leites, dos chocolates em dark milk, que ainda seriam chocolates com alto teor e ainda com a presença do leite, aos chocolates que levam só basicamente cacau e açúcar. Veja só, o chocolate branco à base da manteiga, então tem gente que só gosta de chocolate branco, né? Pois é, curioso isso. E ele ainda disse uma coisa que me chamou mais atenção ainda, que tinha uma lenda que dizia que o chocolate branco não era chocolate. Aí eu pergunto, o que será que era? E é tão gostoso, Pois né? é, eu acho até um pouquinho doce demais. Eu já sou mais fã desses intensos aí, 75, 90 eu já acho um pouco pesado demais na conta. Mas 70, 80%, é delicioso, delicioso. Ô, Walderson, por que a Páscoa é considerada uma comemoração móvel? Você falou no começo do equinócio, tem a ver com essa questão do equinócio também, Tem a ver né? com isso, Joyce. Era uma coisa que ninguém sabia direito. Aí no Concílio de Nicéia, isso foi no século IV, tal, eles resolveram colocar ordem nisso tudo e descobriram uma forma, criaram uma fórmula, que era assim: tem o equinócio da primavera no hemisfério norte, o equinócio do outono para nós, que foi alguns dias atrás, no dia 20 de março, tal. Aí eles contam a primeira lua cheia. Aí depende, a lua pode estar em qualquer ciclo dos 4 dela. Aí tem a lua cheia, o primeiro domingo depois dessa lua cheia é o dia da Páscoa. Então isso pode ser final de março, pode ser começo de abril, pode ser mais para o meio de abril. Já é diferente da tradição hebraica, que na tradição judaica é o 14 de Nissan. Então quando chegou naquele dia, é aquele dia que é o dia da Páscoa. Para nós não, muda um pouco. O Papa disse até que queria colocar uma data fixa, mas eu acho que isso daí ele vai mexer com, não vou dizer nem séculos, eu acho milhares de anos de uma tradição muito grande e que também é legal essa história da Páscoa ser móvel,
porque mexe um pouco com a energia de todas as pessoas, Joyce. E a gente já se acostumou também, né? Isso, de você montar no calendário e ver, isso tem a ver com o carnaval, isso tem a ver com a quaresma e tal, é mais no final de março, é mais no meio de abril, e isso é legal porque dá um pouco de novidade, né? Senão fica um pouco Natal, né? Todo dia 25 de dezembro. E às vezes você não está nem no clima, não está no mood. E essa história de mudar é curioso, porque prepara um pouco o nosso espírito para essa ideia de renovação. Já que eu ia te perguntar, mas o Walderson aqui já acabou adiantando, o Pêssego então tem uma data fixa, quando a Páscoa que pode coincidir na mesma data que o Pêssego, né? Exatamente. Dia 14 de Nissan é o dia que a gente começa, temos o calendário lunisolar, por isso que comemoramos a noite, vai ser no dia 13 de abril, cai esse ano. Então, dia 13 de abril, estão todos convidados a vir participar. Vamos ter o nosso Seder de Pêssego, que é o que a gente chama, porque existe uma ordem a seguir, né? Então, a gente tem até uma musiquinha para a gente não esquecer. E tudo isso, Joyce e Valder, está ligado a chamar a atenção da criança, né? Dela poder participar e entender a identidade dela e não esquecer da sua cultura e da sua tradição. O chocolate ele é muito bem-vindo, inclusive existe uma brincadeira no final da festa que a gente esconde essa matzá, esse pãozinho, e as crianças precisam achar. E quem encontra, ganha um ovo de Páscoa, viu? Olha, a gente tem a tradição de esconder os Esconder ovos, os né? ovos também, é muito curioso isso, porque é uma tradição que eu acho que perpassa todas as culturas, e principalmente as de origem judaica, né? Então, de você esconder os ovos, e aí tem a brincadeira de você tem que encontrar o ovo e você ganha um grande presente. Então, é legal isso, porque de uma certa maneira, se torna até uma tradição universal. Não é brasileira, não é judaica, não, é da humanidade. É isso. O Cristiano, uma região para ela conseguir a indicação geográfica, porque a indicação geográfica é o reconhecimento da qualidade, né? No caso aqui do cacau. Vocês têm que atender provavelmente uma série aí de requisitos, né? Sim, com certeza. As indicações geográficas, né, que vários produtos aqui no Brasil e no mundo têm, elas dizem respeito à questão da região, né, e do histórico de algum produto, da fama, né, e tradição desse produto ou serviço, né, mas na maioria das vezes são produtos durante todo o período, né, que esse produto exista. Então, no nosso caso, o cacau ele tá na Bahia aqui desde 1746, né, do século XVIII, e virou uma cultura econômica, né, no final do século XIX, do século XX, e toda uma região, que é a nossa região aqui, que é formada por 83 municípios, ela vive uma cultura do cacau. Então, com isso, você tem os órgãos do Ministério da Agricultura e o INPI, que fazem o reconhecimento dessa região, ou seja, você já existe aquele produto, aquele serviço, e eles reconhecem, né, dão uma chancela, e para isso você tem que criar um caderno, chama de caderno técnico, né? No nosso caderno técnico, a gente prevê questões de sustentabilidade, questões de meio ambiente, sociais e de qualidade, para poder esse produtor, né, o Antônio, ele é um dos produtores que acessam a indicação geográfica e ele sabe bem como é. A gente vai e faz toda a parte de vistoria da propriedade, coleta de amostras, vê os padrões de qualidade, rastreia, né, toda a produção que ele queira vender como indicação geográfica, e isso vai levando o nome da região, lógico, e dando um produto sustentável e de alta qualidade para o comprador, né, e para o consumidor final. A gente já volta com mais informações depois do intervalo, rapidinho.
Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitai Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitai 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitai 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitai 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Caute. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitai 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Antônio Cristiano falou aqui no início que nós não somos autossuficientes na produção de cacau, ainda importamos, né, muito para produzir o chocolate aqui, porque o Brasil é um grande consumidor. Nós temos potencial para expandir a produção. Falando do seu caso especificamente, você tem planos para a expansão da produção de cacau? Sim, sim. Eu entendo que o Brasil ele é uma fronteira agrícola que dá para a gente, sim, buscar inicialmente a autossuficiência, né? Nós aqui na propriedade estamos aproveitando até esse momento do cacau que trouxe um momento de preço muito favorável do ano passado para cá, que tem ajudado muito a nos dar exatamente essa capacidade de reinvestir na lavoura. A lavoura do cacau é uma lavoura perene, então ela é um ciclo de longo prazo, né? Então, do início do plantio às colheitas, ela tem um prazo de maturação razoável. E a gente vem agora trabalhando exatamente a recomposição dos estandes, o plantio de novas áreas dentro da propriedade para tentar buscar maiores números de produtividade. E esse momento tem sido favorável para isso. A gente vem vivendo um momento que o mundo está vendo a dificuldade da produção de cacau, né, com problemas no exterior, e o Brasil está aqui pronto para fazer. E eu entendo que a nossa região do sul da Bahia é uma região culturalmente adaptada à lavoura, e a gente tem muita condição, sim, de melhorar e expandir, principalmente para buscar nesse primeiro momento a autossuficiência e, quem sabe, até voltar a ser um exportador de cacau. Ô Jaque, assim como na Páscoa o chocolate está presente aí no Pessa, o cordeiro é um dos principais pratos aí dessa celebração judaica? Também é o cordeiro, o peixe também está ligado à prosperidade, a matzá, né, que é o pão ázimo, a gente come tudo, faz sanduíche de matzá e passa 8 dias comendo essa matzá. Por quê? Porque é proibido comer comida fermentada. Então, o que é essa comida fermentada? Então, tudo está ligado ao fermentado de 5 grãos. Cevada, trigo, aveia, centeio e espelta. E o resto que não tenha fermentado através desses cinco cereais, pode se consumir em Pessa, não tem problema. Tanto é que a gente come a matzá, que é feito de trigo. Então, tem um tempo limite para poder produzi-la, que é 18 minutos. Passou de 18 minutos,
ela já fermentou, então não pode ser consumida no Pêssar, mas ela pode ser consumida durante o ano todo, que não tem problema. O Valdo, já na Páscoa, falamos aqui, né, no programa de ontem, né, hoje é Sexta-feira Santa, o peixe também é presente na mesa dos cristãos, do católico, muitos aí a quaresma inteira, sexta-feira, tem gente que no domingo também vai comer peixe. Porque é um alimento muito bom, né, Joyce? É um alimento saudável, de fácil digestão, altamente proteico. Se bem que, por exemplo, na tradição judaica, não pode comer peixe que não tenha escama e que não tem barbatana. Para os católicos cristãos já não é isso, pode mais liberado. Mas a gente pode dizer que é uma marca característica, principalmente o bacalhau. Por quê? Porque veio a tradição dos portugueses que nos colonizaram, essa tradição do peixe seco, que era mais fácil de chegar nos recantos mais distantes do Brasil, porque tudo bem, as maiores cidades são todas na costa do Brasil, mas o Brasil é muito grande, tem uma parte gigantesca que é o interior. E como chegar peixe até esse interior? Então, pelos rios. Então, nada impede de, no domingo da Páscoa, você fazer uma magnífica peixada com peixe que você colheu aí, no teu açude, no teu riacho, no rio que passa aí na sua cidade. Por quê? É uma maneira de você trazer prosperidade, saúde e fazer um elemento de ligação entre o céu e a terra. Porque não é à toa que na tradição astrológica, o último signo chama-se Peixes. É isso aí, é verdade, peixes. Cristiano, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Eu que agradeço. Estou aí à disposição. Antônio, obrigada aí pelas informações. Nada, obrigado a você, Joyce, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho dessa cultura nossa nesse momento tão especial que é a Páscoa. Jaque, sempre um prazer recebê-la. Prazer todo meu. Pêssar kasher vesameach, um Pêssar que tenha com muita abundância e muita alegria. Valdrisson. É isso, pegando carona na Rabina, muita abundância, muita alegria. Te desejo uma linda Páscoa para você, para todos vocês que estão aí em casa também. Um abraço muito grande, porque Páscoa é liberdade, é luz. É isso aí, com luz, liberdade, prosperidade, uma excelente Páscoa para você.